Olá, eu sou o Dr. Roberto Hirsch, neurologista. Hoje vou falar com vocês a respeito do exame de Doppler transcraniano e uma técnica básica de realização do exame no consultório. O exame de Doppler transcraniano é um aparelho que tem a possibilidade de diagnóstico fisiológico não invasivo, um exame que obtém dados em tempo real através da barreira do crânio. Para que isso aconteça, temos que utilizar um transdutor cuja frequência tem uma frequência mais baixa. As frequências mais baixas, ou seja, os sons mais graves, justamente são aqueles que têm maior passagem pelas barreiras naturais que se impõem ao som trafegando no meio aéreo. Então, no caso, o som trafega no meio aéreo com dificuldade, então, portanto, a gente tenta minimizar essa barreira utilizando um gel, colocando o gel entre o transdutor e a pele do paciente, dessa maneira pulando o que seria o contato com o meio aéreo, que por si só já atrapalha bastante o exame. Então a gente vai mostrar para vocês onde que a gente coloca o gel na janela temporal, que é a primeira janela do Doppler transcraniano, onde podemos, por exemplo, insonar as artérias que estão no polígono de Willis. No caso, pela janela temporal, conseguimos insonar a artéria cerebral média, cerebral anterior, cerebral posterior, segmento P1 e segmento P2. Então aqui a gente tem uma ilustração da disposição do polígono de Willis, que fica embaixo do cérebro. Ele não entra dentro do cérebro, ele vai levar nutrição para as artérias desse cérebro, para os tecidos cerebrais. E aqui vocês estão vendo onde é que ele se encaixa ao cérebro. O que a gente faz com o Doppler transcraniano é colocar o probe em janelas ultrassonoras específicas. Essas janelas têm ossatura de menor espessura e tem também o favorecimento, do ângulo zero, o que é muito importante para o diagnóstico ultrassonoro. Quando a gente tem ângulo zero de insonação, temos uma estimativa da velocidade do fluxo absolutamente integral. Quando nós temos um ângulo que não é zero, a gente vai ter uma velocidade de fluxo subestimada. Então aqui a gente vai mostrar para vocês que este exame pode ser feito pela janela temporal, a janela orbital, que é a janela que a gente vai avaliar o sifão carotídeo e a artéria oftálmica, e por fim a janela posterior. Janela posterior que pode ser vista de duas maneiras, pelo forame magno, então a janela transforaminal, e nós temos também a janela suboccipital lateral. Na janela suboccipital lateral, desse lado e do outro, a gente consegue insonar com perfeição as artérias vertebrais e mesmo a artéria basilar. Muito bem. Então, portanto, vou mostrar a vocês, inicialmente, a abordagem do Doppler transcraniano em consultório, da janela temporal, observando aí as velocidades de fluxo nas artérias cerebral média, cerebral anterior e cerebrais posteriores, como vocês vão ver. Então vamos dar início ao exame de Doppler transcraniano através da janela temporal. A janela temporal ou transtemporal é a janela por onde iniciamos o exame. Ela vai ter ângulo zero com algumas artérias do polígono de Willis, no caso, artéria cerebral média, anterior e posterior. A gente começa a abordagem dessa janela, vendo o arco zigomático. Temos o arco zigomático e o encontro do arco zigomático com a hélix da orelha. Aqui normalmente temos a janela transtemporal posterior, aqui a média e aqui a anterior. Então ao longo dessas três janelas a gente pode estar fazendo o deslocamento do transdutor a fim de obter ângulo zero com alguma dessas artérias. Iniciando o exame, colocamos bastante gel, lembrando sempre que na dúvida, mais gel. A gente costuma brincar, indubita pro gel. Colocamos então o arco zigomático, tem esses três dedinhos aqui, a hélix e pronto, já está insonado a artéria cerebral média, que agora aparece a 56 milímetros de profundidade. A orientação do fluxo vem para o probe, portanto vai aparecer na parte de cima do espectro. A angulação, vocês notam, é praticamente natural. A angulação não tem que fazer nenhum esforço para cá, nenhum esforço para cá. Ela é praticamente onde a minha mão alcançou. Nós estamos a 56 milímetros de profundidade. Então a primeira coisa que a gente faz é estabilizar bem o sinal.
A partir daí vamos aprofundar e tentar atingir a bifurcação da artéria cerebral média com a artéria cerebral anterior. Começa a surgir uma outra artéria fugindo para o probe. Essa então é a artéria cerebral anterior, que agora aparece mais facilmente. Eu vou orientar agora aqui o cursor. O envelope já está envelopando as duas. Posso diminuir um pouco o ganho e a gente tem agora um envelope mais correto, envelopamento da artéria cerebral anterior. Estão vendo aqui agora. Eu posso ir um pouco mais profundamente e vou encontrar um selecionamento melhor ainda dessa artéria, que está apresentando na artéria cerebral média uma velocidade média em torno de 70 e a cerebral anterior algo em torno de 50 cm por segundo. Então essa diferença é normal entre as duas artérias. Uma vez que eu tenho agora então sinal característico, eu vou agora orientar o probe mais posteriormente a fim de achar a artéria cerebral posterior. Então aqui a nossa marca guia, a nossa referência guia é a bifurcação cerebral anterior cerebral média. Eu sei que a artéria cerebral posterior encontra-se posteriormente a esta bifurcação, então eu vou agora angular para trás até achar essa artéria. Note que a angulação está seguindo mais ou menos o mesmo nível, eu não estou nem para baixo nem para cima, e já encontrei aqui uma artéria cujo sentido é vindo para o probe. Ela se encontra em direção anterógrada para o probe. Noto também que existe um barulho mais de baixa frequência, que provavelmente é a artéria, a veia basal de Rosenthal. Veia, né? Deixa eu individualizar melhor aqui então a cerebral posterior P1. Vou baixar um pouco a profundidade e ela ficou melhor. 64 milímetros de profundidade, ela aparece mais facilmente, angulando para trás. Agora eu vou angular mais para trás ainda até aparecer a P2. Agora então, vou novamente angular para frente. Aí vou encontrar a mesma artéria, só que trazendo sangue dessa vez para o probe. Então é o segmento P1 da artéria cerebral posterior. Muito bem. Agora eu angulando cada vez mais para frente, deveria encontrar novamente a bifurcação. Eis que ela está aí. Aparece a bifurcação. Artéria cerebral média. E a artéria cerebral anterior, que já vai aparecer aqui embaixo, como aparece aqui agora. Então esse foi o passeio pelo polígono de Willis. Aqui para frente, a angulação está obedecendo ao padrão típico. E aqui então, portanto, são os vasos da janela temporal esquerda.